intenções para a Santa Missa, em ação de graças, pelo musical de São Cristóvão, realizado ontem. Em ação de graças, pelo Senhor Guido. Pela saúde da cirurgia de Lariane, que será amanhã. Iara, Otoniel, o senhor Uaci de Farias e José Maria. Aniversários: João Honorato, Dulcineia, Laura Carvalho de Aguiar. Pelas almas: Aleixo Gomes, Francisco e Terezinha. Irmãs e irmãos, reunidos em Assembleia Santa, celebramos o mistério da Páscoa do Senhor, neste dia santo de domingo. Em torno do mistério de Cristo ressuscitado, escutando a palavra de Deus e dando graças ao Pai, somos transformados pelo amor do Senhor. Estamos vivendo o mês vocacional e hoje recordamos todos os leigos e leigas que servem a Deus na comunidade cristã. Em especial, todos os agentes de pastorais e movimentos. Fiquemos de pé, cantando. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Com os olhos dos escravos tão fitos nas mãos do seu Senhor. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos do Senhor até de nós ter piedade. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade de nós. Desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos sem fim. Vós que habitais nos altos céus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Boa noite a todos. Irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus,
com os irmãos cantando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Gloria in excelsis Deo et in hominibus bone voluntatis. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós
Oremos. Presente ao Senhor a tua intenção. De modo especial, vamos rezar pelas nossas famílias, por nossa comunidade, por todos os leigos e leigas que servem em nossa Arquidiocese de Palmas. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Porei no meio deles um sinal, e enviarei dentre os que foram salvos mensageiros para os povos de Tarsis, Fute, Lude, Mozoque, Ros, Tubal e Javã, para as terras distantes, e para aquelas que ainda não ouviram falar em mim e não viram minha glória. Esses enviados anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até meu santo monte em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos, a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulas e dromedários, diz o Senhor. E como os filhos de Israel levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. Escolherei dentre eles alguns para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Palavras do Senhor. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-os. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto,
Firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Estimado povo de Deus, o Messias prefigurado na primeira leitura pelo profeta Isaías é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele cuja qual o povo lá em Israel desejava que fosse fonte de unidade entre todos os povos. Jesus é esta fonte de unidade plena entre nós, todas as nações, todos aqueles que o servem, todos aqueles que o buscam, mas ele também é, como escutamos no Evangelho, um caminho
para podermos alcançar a nossa salvação eterna. Ele é aquele que nos apresenta as realidades últimas da nossa vida e, sobretudo, da nossa fé. Escutamos no Santo Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo que estava peregrinando até Jerusalém. E nesta peregrinação que Jesus faz, passando pelos diversos povoados e aldeias, alguém o faz um questionamento. Este alguém não é revelado a sua identidade, não se sabe se é um apóstolo, não se sabe se é um discípulo ou alguém que estava passando por ali, mas a pergunta que ele faz é uma pergunta muito capciosa. Ele questiona nosso Senhor Jesus Cristo quanto à salvação, o número da salvação daqueles que ali se encontravam. Diz: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não responde nem que sim, nem que não, nem afirma um quantitativo, nem expressa uma reação diante desta pergunta. É importante esta associação e esta reação de Jesus aqui no Evangelho para a nossa realidade, porque há muitos que acreditam em uma predestinação para a salvação. Há muitos que acreditam que existe um quantitativo de pessoas que entrarão no reino dos céus. Dou aqui a vocês 3 exemplos. Os calvinistas, hoje os presbiterianos, eles acreditam que nós nascemos predestinados ou para a salvação ou para a condenação. De modo que não há um caminho a se fazer. Nós só temos que acolher aquilo que Deus escolheu para nós. Isso não é fonte da fé católica. Os testemunhas de Jeová e os mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles afirmam que 1.444 mil pessoas serão salvas. Há um número daqueles que se unirão a Deus e há um número daqueles que ficarão aqui nesta terra padecendo os sofrimentos. Isso também não é uma verdade para a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos é que por meio da liberdade que Deus nos concedeu, nós podemos alcançar a salvação. Ou não, dependendo da escolha do nosso estilo de vida, dos nossos desejos e propósitos neste mundo. Por isso Jesus, ele faz uma advertência àquele homem e a nós no tempo de hoje, dizendo que é preciso nos esforçarmos para entrarmos pela porta estreita. Vocês vão se recordar, lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso. E ali acontece um episódio que faz uma relação muito bonita com este trecho que eu acabei de dizer a vocês. Deus, ele fecha as portas do paraíso para aqueles dois. E ali ele coloca sentinelas, que são os querubins, os anjos mais próximos de Deus, para poder proibir a entrada deles novamente. Aqui Jesus, ele é muito mais claro. Ele não fecha as portas para a salvação. Ele não limita quem vai entrar, quem não vai entrar. Ele não dá um quantitativo de pessoas que estarão ao seu lado, estarão na mesa com ele no banquete. Mas ele afirma que nós precisamos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita. Este esforço, esta porta, é a porta do céu. E o esforço que nós precisamos fazer é contra os nossos pecados, contra aquilo que nos afasta da comunhão com Deus, da amizade verdadeira com Ele, do nosso desejo mais profundo de encontrarmos aquilo que nós tanto buscamos. Aqui não é uma armadilha de Deus, estreitar a porta, mas é reconhecer que nós precisamos fazer a nossa parte. Seria muito fácil Jesus Cristo, já morto, ressuscitado, dar a nós a salvação e nós nos esforçarmos por nada para buscar isso, para alcançar as graças de Deus, para assim sermos santos como Ele deseja que nós sejamos santos. Por isso, o mínimo que nós podemos fazer é combater, como
como o apóstolo Paulo nos ensina, o combate diário para alcançarmos a herança prometida a nós. Mas, infelizmente, há pessoas que acham muito participar da missa no domingo, acham muito ir a uma adoração, acham muito fazer uma penitência, uma abstinência. É uma exigência muito grande. Coitado de quem pensa assim. Coitado de quem age como se o mundo fosse somente isso daqui que nós vivemos, que vê as coisas somente pela lógica humana. Nós precisamos nos esforçar ao máximo, nos empenharmos pela nossa salvação, pois a salvação que nós recebemos de Deus exige de cada um de nós plena certeza daquilo que nós queremos para a nossa vida eterna. Aqueles que não querem a vida eterna vivem como se tudo passasse aqui. Aqueles que buscam a vida eterna devem buscar na certeza de que muitos sacrifícios, muitos esforços precisam ser feitos para alcançar a pátria definitiva. Só que Jesus, ele não para por aí. Ele também apresenta de forma muito categórica que aqueles que não estão se importando com a salvação se encontrarão em uma condição cuja qual o dono da casa, o dono do reino, que é nosso Senhor Jesus Cristo, vai se levantar, fechar a porta, e aqueles que estiverem do lado de fora, aqueles que não se empenharam, aqueles que não se esforçaram, aqueles que não se interessaram, eles vão bater na porta e vão pedir para que possam entrar. E Jesus vai dizer que não conhece aqueles que estão batendo na porta. Ou seja, o nosso esforço aqui, ele tem uma meta. Aqueles que não se esforçam implorarão para entrar no reino dos céus, mas porque não se interessaram aqui, serão condenados ao fogo eterno. Vejam tanto que esta palavra de Jesus é exigente. Não é uma exigência para colocar medo em nós, mas para entendermos que nós precisamos fazer mais do que nós fazemos. É muito pouco para nós somente participarmos da missa. Eu falo como padre, porque o padre é o primeiro que participa da missa. Eu falo dos leigos, de modo geral. Muito pouco. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos enganjar, nós precisamos ter a certeza de que o batismo que nós recebemos não é para nós, mas é para conduzir outras almas para o reino de Deus. E o caminho que nos fará perceber o que nós estamos fazendo aqui é o amor. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo continua dizendo que aqueles que não são capazes de reconhecer o reino prometido, estes serão afastados. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Todos aqueles que não querem saber de Deus, estes não entrarão na pátria que Deus preparou para cada um de nós. Estes farão com que as suas vidas se resumam a um mar de tormentos e sofrimentos. Não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós que estamos aqui, nós que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, queremos aquilo que Ele preparou de melhor para cada um de nós. Por isso nós rezamos na oração da coleta que em meio às incertezas deste mundo, Deus, Ele está conosco e nos conduz para podermos viver no seu amor. Eu ilustro isso a vocês com uma história de São José Maria Escrivá, um santo espanhol. São José era capelão de um mosteiro de freiras. E toda manhã ele celebrava a missa para aquelas irmãs. No momento da comunhão, ao dar a Sagrada Eucaristia na boca das irmãs, ele dizia no silêncio do seu coração: eu vos amo, Senhor, mais do que esta. Passava para outro e dizia a mesma coisa: eu vos amo, Senhor, mais do que esta. Até que um dia, em oração, nosso Senhor Jesus Cristo falou: José Maria Escrivá, não adianta me amar, é preciso fazer com que este amor seja tido como um gesto concreto. Vejam,
O apóstolo Tiago já nos instruía isso. A fé sem as obras, ela é morta. A fé sem o amor, sem a caridade, ela não tem sentido nenhum. Ela não ganha um corpo, ela não ganha um envolvimento nas coisas que nós possuímos. Por isso, nós somos convidados a vivermos a nossa fé pela experiência do amor para com o outro, sem se esquecer daquele que está ao nosso lado. Cada um na sua condição, cada um no seu estado de vida, precisa fazer com que o amor se torne o fundamento do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda mais, uma experiência que dure para sempre. Por fim, nosso Senhor Jesus Cristo, ele adverte no Evangelho, no seu encerramento, que nós precisamos ter muito cuidado, pois se nós não estamos interessados no reino de Deus, outros herdarão a mesa preparada por cada um de nós. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio primeiro para os judeus. Os judeus não quiseram saber de Jesus. Então, os cristãos foram aqueles escolhidos para poderem tomar posse do reino preparado. Só que se nós cristãos não nos esforçamos para passar pela porta estreita, outros virão, como nos diz o Evangelho, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão o lugar à mesa do reino. Os ateus, os não católicos, os desigrejados e tantos outros que não se importam com Jesus Cristo. Mas pela misericórdia divina, eles poderão adentrar no reino. Enquanto nós, que aqui estamos, tivemos a oportunidade de fazer com que este reino se tornasse presente em nossa vida, talvez podemos deixá-lo passar. Que nós possamos reconhecer que a graça de Deus, o tempo que nós vivemos, é o tempo oportuno para podermos abraçar a salvação. Não sabemos a hora e nem o dia que nosso Senhor Jesus Cristo virá. Não podemos brincar de ser católicos. Não podemos brincar de rezar, de fazer as coisas de qualquer jeito. Mas nós precisamos viver com muita seriedade a nossa fé. Assim como muitas vezes nós colocamos seriedade em tantas coisas que nós fazemos deste mundo, nós precisamos nos empenhar em vista da nossa salvação. Precisamos rezar com fé, com devoção, precisamos ser mais virtuosos, mais caridosos, mais pacientes com os outros, mais afáveis com aqueles que estão ao nosso lado. Porque senão nós perderemos o nosso tempo aqui nesta terra. E aí nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer a mesma coisa para nós que disse no Evangelho. Aqueles que são últimos serão os primeiros. E os primeiros que precisariam ser aqueles que entrariam no reino serão os últimos. Nós que estamos fazendo este caminho com Jesus, nós vamos olhar para Maria, se encontramos dificuldades, e pedir a ela que nos ajude a fazermos o caminho em direção à nossa salvação, com a exigência necessária para podermos abraçar a vida que Deus preparou para cada um de nós. Te convido a fechar os olhos por um instante. Peçamos a Deus, que é infinitamente bom, possa nos ajudar a não desperdiçarmos o nosso tempo, a nossa vocação, o nosso serviço com coisas fúteis. Mas que possamos abraçar a fé na certeza de que precisamos sempre mais dar o nosso melhor, para assim recebermos o prêmio preparado para cada um de nós. Que na nossa oração sejamos capazes também de interceder por aqueles que não se interessam pelas coisas de Deus, aqueles que se encontram desorientados, para que possam encontrar a verdade única que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porta que estará aberta para aqueles que estiverem vivido como verdadeiros discípulos de Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Juntos professemos a nossa fé cantando. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos de todas as partes ao redor da palavra que nos prepara para o banquete do reino, como povo sacerdotal, elevemos nossas súplicas ao Senhor, implorando: dai-nos, Senhor, os dons da unidade e da paz. Todos. Dai-nos, Senhor, os dons da unidade e da paz. Ao Senhor de todas as nações, imploremos que guie a sua igreja para que ela seja um sinal luminoso de unidade e fraternidade entre todos os povos, testemunha universal da vossa misericórdia, imploramos. Ao Salvador dos povos, imploremos que derrame o Espírito Santo sobre a humanidade inteira, para que todos encontrem a salvação e participem da mesa do reino, implorando. Ao Criador de todas as coisas,
imploremos que desperte em nós o zelo pela casa comum, abrigo de todos os seres humanos, para que vivamos em harmonia com a natureza que nos confiou, imploramos. Pelos nossos festejos, para que cumpram os objetivos espirituais e financeiros esperados, imploramos. Pela mudança para nosso templo, já que hoje é a última missa dominical realizada neste salão, nós imploramos. Pelas vocações, para que os jovens não temam escutar o chamado do bom pastor e segui-lo, imploramos. Ó Deus, acolhei nossas orações, firmai as nossas mãos cansadas, derramai sobre nós a vossa graça, para que possamos em tudo cumprir a vossa vontade e chegarmos à mesa do reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Enviai, Senhor, muitos
Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Enviai, Senhor, enviai, Senhor. Muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas famílias. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos benigno na vossa igreja os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém, e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós os louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos
Dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa fé. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, Aleixo Gomes, Francisco, Terezinha, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Cedei-nos aos... Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Cristóvão e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos, cantemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Andus, nem invejes as pessoas desonestas. Confia no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Coloca no Senhor tua alegria, Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, com certeza ele agirá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
Repousa no Senhor e espera nele. Não cobices a fortuna desonesta, nem invejes quem vai bem na sua vida, mas oprime os pequeninos e os humildes. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Os poucos bens do homem justo valem mais do que a fortuna fabulosa dos iníquos, pois os braços dos malvados vão quebrar-se, mas aos justos é o Senhor que os sustenta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Oração vocacional, repitam comigo. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, levai-nos a tão alta perfeição
que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se acomodar por um instante, os nossos avisos. Primeiro nós passaremos os comunicados do nosso festejo com o nosso irmão Giovanni. Boa noite. Pequenos avisos, só para tratarmos da questão do bingo. Mas avisando também que o nosso festejo ele começa dia 29, 30 e 31. No dia 30, sábado, teremos a carreata, que ela sairá às 16 horas e 45 minutos, lá da Praça dos Girassóis, como já é de costume. Teremos atrações também no festejo de musicais, o bingo e o leilão. E é do bingo que eu estou para falar. Sexta-feira, 30 e 31, domingo e sábado. As cartelas do bingo serão R$ 13. Na sexta-feira, dia 29, o primeiro prêmio do bingo será uma bicicleta Aro 29. O segundo prêmio, um Pix de R$ 2.000. Sábado, dia 30, o primeiro prêmio do bingo será um conjunto de 2 poltronas Erval. O segundo prêmio, um celular Samsung Galaxy. Dia 31, os prêmios serão uma máquina de lavar de 12 quilos, o primeiro prêmio, e o segundo, uma televisão de 65 polegadas. Reforçando que o valor do bingo é R$ 13, e as nossas cartelas já estão se esgotando. Agora, nossas irmãs também têm mais alguns comunicados e alguns avisos. Muito obrigado. Boa noite. Nosso festejo foi dada a abertura oficial ontem, teve o Santo Terço, teve também o musical Sancte Cristofori. Estamos aqui para estender o nosso agradecimento a todos que estiveram presentes, a quem colaborou de alguma forma. Foi maravilhoso para nós, nos preparamos durante vários meses. Cobramos ingresso para arcar com as nossas despesas de estrutura, para termos um espetáculo digno, e realmente foi muito digno, foi muito bom. Quem esteve presente, né? Claro que sempre vamos melhorando, e essa obra do maestro Túlio ela está sendo construída com todos os componentes dessa comunidade. De forma a deixar claro, né, a questão contábil, a Cristina vai só falar se nós conseguimos arcar com os custos do evento, se sobrou, né, porque tudo que a gente pede para a comunidade ou estabelece um valor de entrada importante, nós mostramos isso. E aproveito já para falar da nossa carreata, porque nós cantamos musical, nós somos artistas, né? Bem de improviso, mas nós também vamos cantar na carreata e queremos ver vocês lá. Como que o padroeiro dos motoristas vai ter uma carreata tão michuruca? Desde a pandemia, a nossa carreata não está muito longa, não. Eu sei que o preço do combustível está alto, né? Mas a gente deve aí honrar o nosso padroeiro na carreata dele e pedir a proteção do nosso padroeiro e que nosso festejo seja muito bom. Aguardo todos vocês lá, estaremos lá no alto do trio elétrico. Espero que não estejamos tão roucas assim, né, Cristina? Boa noite. Como a Elka já disse, né, muito obrigado a todos. E a gente vem aqui prestar contas. Nós tínhamos ontem 420 lugares, né? Nós fizemos 420 ingressos. Tiveram algumas cortesias, e nós tivemos ontem mesmo, né, um retorno de 69 convites que ficou conosco, não foram vendidos. Lá, no presencial, nós tivemos 150 pessoas, contei pelos convites, né? Mas, assim, gostaria de agradecer imensamente, como a Elka disse, é uma construção já de 3 anos que nós fizemos, e nós somos muito, digamos assim, arrojados, né? De irmos para um lugar que foi tudo pago. Nós começamos sem dinheiro algum e com algumas contas para pagar, e quem deu o pontapé inicial foi uma paroquiana,
que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de um dinheiro antes da hora. E é assim, ela doou todo o material de um caldo que vocês nos ajudaram a consumir. Depois vieram os pudins, né, que também nos ajudaram. E deste valor, nós arrecadamos em torno de R$ 1.200, R$ 1.400, que a gente dividiu um pouco com a Barraca do Doce, mas a grande parte ficou conosco, para que nós possamos, né, arcar este início. As nossas contas lá fecharam em torno de R$ 6.500. E aí eu venho aqui dizer que, com todo este esforço, nós conseguimos, né, ontem, concluir, pagamos tudo o que devemos, e ainda sobrou R$ 17. Então, assim, primeiro, eu gostaria de dizer que Deus, Ele dá para a gente o que a gente merece, mas principalmente o que nós precisamos, o necessário. E para a obra de ontem, que era o nosso maior intuito, é divulgar a vida do nosso santo, principalmente, né? E contar a história para as pessoas. E o necessário foi o dinheiro, e ainda sobrou R$ 17. A gente vem com uma proposta de trazer a arte como divulgação. Mas só que lá nós tínhamos, sim, né? Eu acho que o nosso maior artista era o nosso maestro, o Túlio, que foi que compôs toda a obra. Mas todas aquelas pessoas que estavam lá, nós tínhamos alguns componentes do Coral Municipal de Palmas, que foi nos ajudar, né, os solistas, mas são todos cantores de igreja, né? Os que não são daqui da São Cristóvão são lá da... Eu falo Santa Clara, mas eles são da outra... Santa Clara é só uma comunidade, é Jesus de Nazaré, né? Então, assim, e cabe a todos vocês fazerem parte do Coral de São Cristóvão. Então, assim, estendo o convite, né, a todos, ainda está de pé, tragam seus filhos, vamos fazer a arte, né, como uma forma também de evangelização. Muito obrigada a todos, e nós os aguardamos. Nós fazemos isso porque nós já recebemos muitas graças por São Cristóvão, e é só por amor, né, e gratidão. Então, nós estamos neste tríduo, venham, tenham fé, peça a Ele. Quando vocês precisarem atravessar por qualquer problema, pode pedir, tenha fé. O tríduo vai começar dia 28, nós aguardamos vocês. Nossa programação dominical sofrerá uma pequena alteração por causa da nossa festividade. Então, no domingo que vem, não teremos missa às 7h30 da manhã aqui na Matriz. Haverá missa às 9h30 na Capela Santíssima Trindade. Depois, às 18 horas, aqui, missa presidida pelo nosso arcebispo. 18 horas e não 19h30. Como a nossa querida Ieda mencionou, essa é a última celebração nossa neste espaço, neste salão. Depois de 15 anos, nós estamos aí mudando para o nosso templo definitivo, e ainda não é definitivo de tudo, né? Precisa muitas coisas ainda serem concluídas, mas com a graça de Deus, com o empenho de todos, com o envolvimento de cada um, nós vamos conseguir finalizar esta obra, que é uma obra do nosso coração, sobretudo uma obra do coração de Deus. Bom? Queremos recordar também que as nossas inscrições para o nosso encontro Mulheres Plenas, encontro que também aconteceu o ano passado, este será a segunda edição, já estão disponíveis. Então, nós temos ali no nosso mural, né, as informações para este encontro, o QR Code para aquelas que quiserem se inscrever. Nós teremos a presença este ano da Juliana Rachid, uma jovem católica, que irá partilhar com as mulheres que participarão, né, da graça de ser mulher, da beleza de ser mulher. Então, é uma grande oportunidade, né, para a evangelização
na nossa comunidade paroquial. Temos aniversariantes? Ou alguém está nos visitando? Você está nos visitando? Pode ficar de pé, meu jovem. Qual o seu nome? Luciano. Você é da onde, Luciano? Daqui mesmo. Ah, maravilha. Primeira vez, então, na nossa comunidade, né? Mas frequenta em outras comunidades. Maravilha, seja bem-vindo, viu? Vamos ficar de pé, então, para receber... Ah, tem uma outra moça. Como que é o seu nome? Perdão. Roberta. Você frequenta qual paróquia? Goiatins. Maravilha. Diocese de Miracema. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Nos preparemos para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das vocações, de São Cristóvão, nosso padroeiro, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.